Viva! Vamos iniciar aqui então a recuperação do módulo 9. Eu vou enviar estes apontamentos que estão aqui, este PowerPoint, e vou enviar também uma ficha de trabalho com 2 exercícios. Vocês aqui pelo vídeo conseguem se orientar a fazer os exercícios, então isto vai ser dividido em 2 partes. Esta primeira parte eu vou falar dos objetos, vou falar da ideia do objeto, o que é que nós podemos fazer muito rapidamente, e depois vamos ver a parte prática também com um exercício, com um exemplo mais ou menos simples, para nós integrarmos o que é que podemos fazer com objetos aqui. Depois criamos objetos e vai ser isto a primeira parte. Na segunda parte vamos falar de arrays de objetos e vai ser isso a recuperação, também porque foi mais ou menos isto que falamos durante o módulo. Bem, só para recapitular, porque esta parte aqui nós já falamos durante as aulas e vocês devem ter isto ainda um bocadinho presente, mas então eu vou ser rápido e vou falar só qual é a ideia do objeto. Então comecem a acompanhar aqui pelo ecrã, vocês têm estes apontamentos também aí connosco. Então o que é um objeto? Bem, nós temos aqui uma árvore que vai servir para exemplificar um objeto. Nós no mundo real temos um objeto, por exemplo, uma árvore. Embora as árvores sejam todas diferentes, como é óbvio, não é? Elas têm coisas comuns. Por exemplo, se eu pegar numa árvore, eu consigo dizer que a árvore tem um tipo, uma espécie. Todas as árvores têm a sua espécie. Okay? Se eu pegar numa árvore, eu também consigo dizer que todas elas têm uma altura e todas elas têm uma idade, ou o tempo em que a árvore está viva, depois que foi plantada. Portanto, isto são as características do objeto. Se eu pegar, por exemplo, num aluno, eu consigo dizer que todos os alunos têm nome, todos os alunos têm morada, todos os alunos têm sexo. Isto são características do aluno. Então, isto é o estado do aluno, como seria o estado da árvore. Então, eu consigo juntar estas características de uma árvore, de um aluno, de um professor, do que vocês quiserem, numa coisa que nós chamamos uma classe. Então, a classe é um objeto de programação que vai juntar as características do objeto do mundo real. A classe tem mais coisas do que isso, mas a primeira coisa que a classe tem são as características do objeto do mundo real. Ok? Bem, então, como é que nós começamos então a criar as nossas classes? Nós começamos por aqui. Nós pegamos nestas características e chamamos variáveis de instância. As nossas variáveis de instância, então, informam as características do objeto do mundo real que nós queremos. Okay? Então é isso, nós começamos a programar uma classe com as suas variáveis de instância. Por que chamam variáveis de instância? Porque uma instância, a palavra instância, quer dizer uma especificação de uma classe de objetos. Portanto, nós temos o objeto ou a classe de objetos aluno. Isto é uma classe, é genérica, é abstrata. Mas depois temos o aluno Rafael. Isto é uma instância, porque é uma coisa específica. Cada instância em Java pertence a uma classe, é criada a partir de uma classe. Portanto, da classe aluno sai o objeto Rafael. Da classe professor pode ser o objeto Alexandre. Da classe árvore pode ser, por exemplo, o objeto Macieira e por aí em diante. Bem, então com esta informação vamos começar então por criar aqui uma classe. Vocês precisam também então aqui do Eclipse, qualquer versão, isto é mais ou menos diferente. Então vamos aqui para este módulo, eu vou mostrar outra vez como é que se cria aqui um projeto, se calhar já se esqueceram. Então vão aqui ao menu File, fazem aqui novo, Java Project. Ok? Pronto, então vamos por aqui, outra vez File, novo, Java Project, também há outras formas, mas isto é mais simples. E eu vou então dar aqui um nome ao projeto, vou chamar de módulo 9. Isto não é muito importante, mas pronto, vou dar aqui um nome qualquer e posso fazer logo finish. Tenham atenção aqui à pasta onde vai criar isto. Está aqui uma pasta no meu workspace, portanto, finish. Tá, então está aqui o projeto que eu criei. Este projeto já está vazio, portanto a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma classe. Vou criar aqui uma classe de objetos.
E como eu estava a falar de alunos, vamos criar aqui então a classe aluno. Então como é que faço isto? Eu já estou aqui com isto selecionado, vou aqui, ou posso vir por aqui, ou posso vir por aqui, tanto vale. Ou eu posso vir aqui com o botão direito, se calhar é mais simples até, com aqui com o botão direito, fazer new, classe. Portanto, fui aqui com o botão direito, new classe, e vou criar a classe aluno. As classes começam sempre com letra maiúscula, aluno A maiúsculo. O resto não preciso preencher, faço finish, e ele cria-me aqui então uma classe chamada aluno, como estão aqui a ver. Então, como eu disse, a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar as variáveis de instância, que são, ao fim e ao cabo, as características desta classe de objetos aluno. Então, o que é que um aluno tem em comum? Muita coisa, não é? Poderia ter o número de processo, poderia ter o nome, a morada, o número de telefone, a idade, o que vocês entenderem. Vamos só colocar aqui alguns campos para simplificar. Por exemplo, o número de processo. Número de processo. Então, antes do número de processo, nós vamos dizer, primeiro, se isto é uma variável de instância, ele é do tipo private. A palavra private que indica que isto é uma variável de instância deste objeto, e depois o tipo de dados. Aqui eu vou dizer que é uma string, porque isto para mim será texto. Nós vamos usar basicamente só poucos tipos de dados. String, que é texto, int, que é inteiro, e double, que é um número com casas decimais. Não vamos usar muito mais que isso, embora existam mais tipos. Eu tenho aqui isto, então vou declarar também o nome. E vou declarar também uma outra variável de instância, que é a idade. Que esta é inteiro, porque a idade de uma pessoa é inteiro. Portanto, se vamos dizer que eu só quero essas três, então eu tenho aqui as três variáveis de instância. Isto são as características do objeto aluno. É claro que vocês podem dizer, mas podia colocar, por exemplo, a morada, podia colocar, e até noutro programa podemos colocar tipos diferentes. Imaginem, por exemplo, que se isto fosse um programa de SAS, ele podia ter uns tipos de dados, podia ter algumas variáveis de instância. Se fosse a gestão de sumários, teria outras. Por exemplo, na gestão de sumários não interessa o escalão, e no programa do SAS interessa ter o escalão. Portanto, é diferente, ok? Então vamos tomar nota, que vocês também acompanhem isto com o vosso. Portanto, para já esta classe não faz absolutamente nada, ela só tem aqui as variáveis declaradas. Estas três. E vamos ver aqui uma outra questão. Quando eu quero criar uma instância do objeto, por exemplo, eu tenho aqui um ponto, não é? Eu quero criar um ponto, por exemplo, um ponto com coordenadas, com essas coordenadas. Eu tenho que fazer uma coisa que é criar um método, ou chamamos isso uma função em C, mas aqui chama-se um método. Deixa eu ver se eu tenho este aqui, não tem. Que é o chamado método construtor. O método construtor, o que faz é, como o próprio nome diz, construtor, de construir um objeto desta classe. Então, como é que nós criamos, essencialmente, o método construtor? É assim. Vou pôr aqui um comentário. Vou pôr aqui construtor. Como é que nós criamos o construtor de uma classe? Algumas regras. Primeiro, a palavra public, que diz que este método é um método que pode ser acedido fora da classe, é público. Ao contrário das variáveis de instância, que não são públicas, este é público. Portanto, variáveis de instância private, o construtor é public. E o nome deste método tem que ser igual ao nome da classe. Portanto, aluno. Isto é uma regra que tem que ser respeitada. Depois, isto normalmente é assim, vamos dizer, 95% dos casos é assim. Depois há exceções, mas então vou mostrar a regra. Eu tenho aqui 1, 2, 3 variáveis de instância. Então vão declarar aqui 1, 2, 3 parâmetros. 3 variáveis de instância, 3 parâmetros. Aqui então o número de processo, eu posso escolher aqui uma variável qualquer, vou pôr np, número de processo. O nome vou pôr no, e para a idade vou pôr um i. Então vejam, 3 variáveis de instância, 3 parâmetros. E dentro deste método, o que eu vou fazer é uma atribuição simples. Número de processo igual a np.
nome igual a NO, idade igual a I. O que vai acontecer quando eu chamar este método a partir do main, do programa principal, é que o Java vai criar uma variável em memória que é uma instância de aluno, com estes valores que eu passei. Então, se eu passar aqui o Bruno, o número de processo 2345, Bruno, 16 anos. Ele vai criar um objeto em memória que é um aluno com 12345 de número de processo, Bruno, 16 anos. Ok? Então, isto aqui é o básico de criar uma classe. Sem isto, vocês não estão a criar classe nenhuma. Isto é obrigatório. Ok? Depois nós temos mais informação, que são os métodos. Olha, o que é um método? Basicamente o método é fazer qualquer coisa com as variáveis de instância. Ok? Este qualquer coisa será o quê? Será ou devolver o valor, ou alterar este valor, ou então devolver isto de uma forma que seja legível, ou fazer contas, fazer um tipo qualquer de operação matemática com os métodos de instância. Vamos ver a coisa mais simples. Nós temos dois tipos de métodos de instância, básicos. Se quisermos três, mas vamos ver aqui os dois primeiros. Uma coisa que se chama métodos, eu vou escrever aqui também, métodos seletores e os métodos modificadores. Os métodos seletores devolvem o valor das variáveis de instância. Os métodos modificadores alteram o valor das variáveis de instância. Portanto, é isto. Quando já foi criado, imaginou-se aqui uma simbologia, que é todos os métodos que devolvem o valor das variáveis de instância, que são os seletores, começam com a palavra get. Todos os métodos que alteram o valor das variáveis de instância, que são os modificadores, começam com a palavra set. Isto é utilizado até hoje. Então, nós temos aqui três variáveis de instância, vamos ter três métodos get e três métodos set. Serão, por exemplo, get número de processo, get nome, get idade, e o set número de processo, set nome, set idade. Eu vou mostrar aqui como é que eles se fazem, é bastante simples. Vou começar pelo get número de processo. E vamos ver aqui porque é que eu estou a escrever isto assim. Repare, o primeiro G é minúsculo sempre. Depois eu posso jogar aqui com as maiúsculas. Isto não é obrigatório, se podíamos escrever tudo em minúsculos, mas isto é o normal do Java. A gente começar com uma letra minúscula porque é um método e depois espalhar aqui as maiúsculas para ser melhor leitura. Porquê que ela é string? Porque o próprio número de processo é string e ele vai devolver um valor, portanto é string porque isto é string. E porque que é public? Porque eu posso aceder fora desta classe. Vamos já ver isto melhor quando fizermos a classe main. Agora, então, este é um método, portanto é quase como uma função que nós vimos no módulo 3 de PC. E se isto vai devolver qualquer coisa, a palavra que devolve é return. Então eu vou ter um return número de processo. Eu tenho aqui número de processo. Okay. O diz aqui, eu podia omitir isto, podia não ter o diz. O diz simplesmente refere o próprio objeto. É uma prática de programação que se usa muito para dizer que é o próprio objeto. Aqui podia omitir, escrever só assim, ia dar o mesmo. Agora, como estou a ver, então fazer aqui estes gets é tudo igual, não é? Fazer este e fazer os outros dois, eu só tenho que alterar aqui as palavras, o resto é tudo igual. Posso fazer-os todos seguidos. Isso é string, porque este também é string. Acho que já perceberam essa ideia. Posso fazê-los todos seguidinhos, assim. Vou dar trabalho. E agora a idade.
Atenção que a idade como é inteira é um bocadinho, é só um bocadinho diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. Estão a ver que eu não usei o this, não é? É opcional. Vocês podem pôr o this, podem não pôr. Pronto, já está. E agora o set. O set será um bocadinho diferente, porque o set altera o valor. Ora, eu para alterar o valor, vamos dizer que o Bruno, que eu falei um bocado, tinha 16 anos. Eu quero alterar a idade para 17. Eu tenho que dizer qual é o valor para alterar, não é? Portanto, eu vou ter que ter, além de dizer aqui que é um método public, e neste caso não devolve nada, portanto é tipo void. Void quer dizer não devolve nada. Então vou escrever aqui set número de processo. Olha, eu tenho que saber qual é o número de processo novo, portanto vou receber aqui uma variável que é uma string. E agora simplesmente faço o quê? O número de processo deste aluno altera-se para o NP que eu aqui declarei. Certo? Portanto, percebendo isto, se eu quero alterar set número de processo, eu tenho que dizer qual é o número de processo novo, é este. Então o número de processo passa a ser isto que está aqui. Okay? Percebendo isto, o resto, os outros são, não digo que são iguais, mas são muito semelhantes. Set nome. É um bocadinho esquisito mudar o nome de uma pessoa, mas pronto, fazemos isto porque é, por exemplo, não é? Um exemplo que eu estou a dar. Aqui então a variável. E paridade, mesma história. Set idade. Isto já é um int, não se esqueçam. Dos tipos de dados têm que estar corretos. Idade igual a i. Se for preciso, então agora parem o vídeo para tomar nota disto. Okay? E tenham atenção ao que eu aqui fiz. Eu estou aqui a fazer então a declaração da classe aluno. Já está quase completa. Okay? Então isto aqui é essencial, ter as variáveis de instância, construtor, métodos de instância. E agora um método de instância que é muito importante nós programarmos, não é obrigatório, mas é muito importante, eu vou pedir isso em todos os programas, que é um método chamado toString. O toString o que é que faz? O toString vai devolver, portanto tem um return, porque devolve, vai devolver a informação toda do objeto em formato de texto. Isto é importante para nós conseguirmos testar o programa, senão não temos como testar os programas que fizermos neste modo. Então ele declara-se, como os outros métodos é public também, ele devolve uma string, porque é texto, e chama-se toString. É sempre assim que ele se escreve, com o T minúsculo, S maiúsculo. E eu escrevo assim, isto vocês forem ver na net podem encontrar algumas diferenças, mas eu escrevo assim. Tem return, e eu costumo dizer, assim logo ao primeiro, que é para devolver um aluno. Isto é só uma informação para o utilizador, para ele saber o que é que está a ver. Este /ends é para fazer mudanças de linha, já temos isto no C. E agora começo a pôr aqui por baixo as variáveis de instância, ou seja, primeiro é o número de processo, o mais é para juntar texto, portanto eu ponho aqui depois o número de processo, atenção às variáveis. Isto podia-se escrever tudo na mesma linha, mas eu gosto de separar assim, é mais fácil de ler. Depois o nome, e por fim a idade. Contribuiu ao finalinho e está feito então o nosso toString. Okay? Retenham essa informação porque isto vai vos servir para este módulo, para o módulo 10, para o módulo 11. O Java baseia-se muito nessas construções. Prontos. E nós já temos aqui então a classe completamente feita. Só que vocês reparem numa coisa, vou aqui mostrar, vou primeiro guardar isto. Guardem o vosso também, acabem de tomar nota disto. Okay? Vou reparar numa coisa, se eu fizer agora aqui um play, que é executar o programa. Okay? Se eu fizer agora, okay, espera um bocado.
O que eu estava a dizer é que se fizer aqui um play, o meu play tem um bocado avariado, por assim dizer, para vocês buscar basta clicar aqui, mas o meu, eu tenho que fazer uma coisa, vou dar aqui uma voltinha. Se eu fizer aqui um play nisto, ele vai me dizer que não tem nada para executar. Experimento, podem experimentar, aqui no meu está um ladito, não percebo bem porquê. Deixa eu fazer aqui o run as, ele vai dizer que não tem nada para executar, porquê? Porque isto não tem main, isto não tem uma classe principal. Portanto, nós para executar um programa em Java vamos ter que criar uma classe principal. Okay? Então eu vou criar uma classe com o main, que eu costumo chamar de teste, mas isto é um bocadinho diferente. Então agora vou criar aqui outra classe, tal como criei outra, clico aqui, botão direito, new, classe, e vou criar agora uma classe que eu vou chamar de teste, mas vou introduzir aqui um método main. Seleciono aqui para ele já me criar isto. Okay? Se eu clicar aqui já me cria isto automaticamente. Se não criar também, eu posso escrever à mão, mas assim é mais fácil. Finish, e ele cria-me aqui então este método main. Este método vai ser só para testar. Isto vai ser só para testar a classe aluno. Eu sei que ela está bem criada, eu criei isto, a classe também é muito simples, mas convém fazer sempre um teste dito. Então agora eu vou criar aqui um códigozinho para testar. Okay? Vou criar 2 ou 3 alunos só, para vocês verem como é que isto funciona. Portanto, eu vou criar aqui então um aluno. Então, a variável é do tipo aluno. Atenção ao A maiúsculo também. Vou chamar aluno A1, primeiro aluno, mas a variável aqui pode ser qualquer coisa. Aqui é uma coisa importante, que é, eu vou criar um aluno novo, portanto uso a palavra new, aluno, portanto vou criar um novo aluno. Vocês podem achar estranho repetir aqui 2 vezes aluno, mas depois nos módulos anteriores, seguintes, desculpe, nós vemos que podemos fazer aqui um jogo com isto, que já não tem que ser sempre assim, mas agora será. E agora vou criar aqui então, como eu disse, o 1, 2, 3, 4, 5 é o número de processo. Reparem que a ordem tem que ser igual. Se eu tenho aqui processo, número de processo, nome, idade, aqui também tem que utilizar a mesma ordem, número de processo, e como isto é texto, tem que vir entre aspas, o nome, vou usar aqui o dono, e a idade. A idade já não vem com aspas porque é um valor inteiro. Vou criar aqui outro aluno para vocês verem. Vai ser o A2, vai ser uma variável diferente. Será aqui um processo qualquer. E é Matilde. Tem 15 anos. E pronto. Como estão a ver, aqui não há problema nenhum. Só para nós podermos fazer aqui um pequeno teste. Então eu vou pedir que ele mostre a informação do aluno. Então vou fazer aqui um system.println aluno A1 ponto, e vou usar então o toString. Eu aqui tenho que configurar este direito porque está a aparecer aqui informação que não tem nada a ver, porque ele não sabe que eu estou a programar em Java, então não mostra aqui aquilo como nós estamos habituados a ver. Bem, então vou mostrar aqui a 1, se quisesse mostrar a 2 também podia, é só fazer aqui por baixo. A 2, toString, e eu vou então agora tentar aqui, pronto, está. Está na consola, está aqui aparecendo, estou a ver aqui o processo do primeiro aluno. No processo do aluno está aqui estão os dados que eu acabei de introduzir. Ok? Estão a ver, não tenho nenhuma dificuldade de fazer aqui uma classe, fazer um pequeno teste. Agora eu vou fazer aqui um outro teste que é alterar a idade do Bruno. Como é que faço então? Bem, como eu disse, estes métodos são todos públicos. Aliás, como aqui eu estou a chamar este método aqui. Reparem que eu chamei o método construtor, que também se chama aluno. E é por isso que às vezes aqui é uma pequena confusão. Isto é o nome da classe e isto é o nome do método que eu aqui chamei. Estes têm que ser iguais, portanto por isso é que é esta pequena confusão. Mas agora imagine que eu quero alterar a idade. Para alterar a idade tenho que chamar aqui este método, setIdade. Ok? Tenho que chamar este método setIdade, então vou chamar este método. Vou aqui abaixo, então vou dizer que o Bruno está aqui a variável A1, faço um set idade e vou alterar a idade para 17. Isto altera a idade para 17 anos.
E agora, por exemplo, na Matilde, desculpa, eu vou alterar aqui, por exemplo, o número de processo. Então faço set número de processo e voltar o número de processo para 3, 4, 5, 6, 7. E agora vou repetir. Isto não correu bem. O que aconteceu? Set número de processo. Isto não correu bem. Ok, set. Eu escrevi número. Não escrevi número. Peço desculpa. Tinha que estar. E agora vou repetir aqui estas mensagens para ver se ficou tudo direitinho. Então primeiro vai aparecer o Bruno com 16 anos, a Matilde com este número de processo, depois eu alterei, vamos ver se ele altera. Então vamos fazer aqui um... Eu já não sei onde é que está, portanto vou por aqui. Ok. Então vamos ver, primeiro mostrou os dados como estavam e depois mostrou os dados modificados. Só ver o Bruno com 17 anos e a Matilde com um processo 3, 4, 5, 6, 7. Ok, portanto isto é a primeira parte. Este módulo não é um módulo complicado, este módulo é um módulo bastante simples, claro. Nós na altura o módulo demorou algumas horas porque nós fizemos revisões, eu ensinei-vos a fazer estes System Out Lines que não sabiam, penso que agora este não tem segredo nenhum, não é? Para vocês já tiveram a frequência do módulo, só não conseguiram acabar. Isto não deve ter segredo nenhum, mas de qualquer forma, se houver alguma dúvida, coloquem as dúvidas que tiverem. Bem, agora então eu vou enviar então uma ficha de trabalho com 2 exercícios para vocês fazerem, que é semelhante a isto. Ok? Havendo dúvidas, digam alguma coisa, senão depois combinamos a segunda parte da recuperação. Ok, eu vou parar isto então.